qual é a audiência da teologia? Nós podemos resumir a audiência da teologia a uma pergunta: para quem que a gente está produzindo teologia? Afinal de contas, quem nós queremos alcançar com esse conteúdo? Quem nós queremos alcançar com a nossa teologia? Muito bem, a tradição cristã ortodoxa tem defendido ao longo dos séculos que a audiência da teologia não é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Igreja de Cristo. Isto é, aqueles que possuem a fé salvadora. E aí você pode me perguntar, mas por que a audiência da teologia é restrita somente àqueles que têm fé salvadora ou somente à igreja, né? Que é justamente essa comunidade de pessoas que são salvas? A razão para isso, e aí eu deixo claro já desde a abertura, é que o trabalho teológico, como nós vemos enfatizando aula após aula, ele depende de revelação. Ele depende não da nossa razão pura de ir lá investigar as coisas, da nossa iluminação pessoal, mas depende de Deus descortinar o seu conhecimento e nos revelar numa linguagem que a gente consiga compreender. Por causa disso, só pode fazer teologia, e o nosso alvo com a teologia só pode ser aqueles que creem na revelação divina. Só pode ser aqueles que de fato identificam a si mesmos como aqueles alvos da revelação divina, ou seja, o povo de Deus. Então, visto que o trabalho teológico depende de revelação, nós não podemos fazer teologia à parte da fé, ou seja, sem o exercício da fé. Como que a gente vai fazer teologia, que é reflexão humana, a partir daquilo que Deus se revelou a nós na sua santa palavra, se a gente não crê que Deus existe, se a gente não crê que Deus se revelou a nós, se a gente não crê que o Espírito Santo nos ilumina para nós entendermos todas essas coisas? Não faz o menor sentido. Portanto, a comunhão dos santos, para utilizar a linguagem do credo apostólico, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós, irmãos e irmãs, a igreja é o cenário, é o ambiente, é a audiência onde a teologia é produzida. E ao mesmo tempo o seu público-alvo. Note aqui, eu estou trabalhando com duas ideias. A ideia primeira é que a audiência da teologia é a igreja, ou seja, quem produz teologia é a igreja, mas a igreja também tem como alvo alcançar a própria igreja. Ou seja, é uma comunidade falando para si mesma. E isso é muito importante porque nós falamos na primeira aula que teologia nada mais é do que a nossa autodescrição da fé. É dizermos a nós mesmos o que nós cremos. Isso é teologia. Teologia é você dizer para você mesmo, você dizer uns para os outros o que é que nós cremos, como nós entendemos a revelação que Deus fez de si mesmo para nós. Então nós aprimoramos o nosso conhecimento que recebemos do Senhor juntos, como a comunidade. Por isso que a teologia é uma tarefa comunitária, é uma tarefa da igreja, é uma tarefa que é uma jornada de reflexão dentro da igreja que nós fazemos para a nossa própria edificação. Ah, mas isso aí não é egoísmo, isso aí não é outra coisa senão cuidar dos seus próprios interesses. A gente vai chegar lá. Tem uma dimensão onde, de fato, a teologia ela tem que transpor, transcender os limites da igreja. Mas, a princípio, a teologia ela é uma ciência dos salvos para a edificação dos salvos. Até porque teologia não tem nenhum benefício para quem, de fato, não acredita em Deus. Ela pode ter um benefício externo à pessoa. A gente vai ver isso aí mais para frente. O que é um benefício externo? Ela pode abençoar a pessoa mesmo que ela não concorde com isso. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele falou uma coisa engraçada, que eu falo muito com a minha esposa. Às vezes minha esposa coloca alguma coisa no prato que eu não gosto, ou alguma comida que eu não gosto. Mas mesmo assim eu como e sou beneficiado por isso. Teologia é uma coisa muito parecida. A pessoa come aquilo que a gente está falando, ela absorve conteúdos teológicos, tem a ver com revelação especial, algo que a razão humana por si só é incapaz de alcançar, mas mesmo assim as pessoas são abençoadas por isso. Por exemplo, o conceito de misericórdia, de perdão, o conceito de dar outra face, todas essas noções de ética são
distintamente cristãs. Elas são, por exemplo, a autonegação, a renúncia por amor ao meu próximo, o me sacrificar por amor aos outros, são noções distintamente cristãs que o mundo não entende, né? Como você pode amar os seus inimigos, por exemplo. Porém, muitos não cristãos são capazes de fazer isso, porque eles são influenciados pela tradição judaico-cristã e eles acabam recebendo isso, ainda que não entendam as razões pelas quais eles fazem. Então a teologia, de fato, ela abençoa a sociedade, a academia, o mundo como um todo, ainda que ela não tenha esse propósito último. Pode ser uma apropriação, mas o objetivo último é uma reflexão feita pelo povo de Deus para a edificação do próprio povo de Deus.